E agora, no encerramento do ano, nós temos este evento, as investigações da Polícia Federal, a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas e a prisão de 4 oficiais do Exército, da Ativa e da Reserva e um policial federal por tramar um golpe de Estado, né? É uma coisa gravíssima. As investigações estão correndo. Os trabalhos agora estão nas mãos da Procuradoria-Geral da República, né? Que vai fazer a denúncia, vai oficializar a denúncia para o Supremo ou não, né? Sim. Mas é inacreditável. Eu jamais poderia pensar que isso pudesse ocorrer novamente. Jamais poderia pensar. Tal a gravidade dos acontecimentos, né? Da proximidade das pessoas com o então presidente da República, que deixava o governo, e a forma como agiram, né? As pessoas agiram usando o WhatsApp para se comunicar, gravando áudios, fazendo reuniões em áreas públicas que envolviam pessoas de alta graduação, pelo menos, é o que está na denúncia da Polícia Federal, e até dentro de palácio. Olha, eu nasci em 1978, já no fim do período da ditadura, do regime militar, né? Já no período em que se iniciava ali uma transição para a democracia no meio da década de 80. Se eu não estivesse vendo, se alguém me contasse, se eu fosse um alienígena e pousasse hoje no Brasil, aterrissasse hoje no Brasil, alguém me contasse essa história, eu diria assim, não, mas espera um pouquinho. Um país desse tamanho, com essa complexidade, alguém imaginar que vai jogá-lo 60 anos para trás na história, repetir em 2022, a mesma coisa que aconteceu em 1964, não é possível, não é? Mas, ao que tudo indica, pensaram que era possível, não é? O negócio, assim... Eu disse isso também no Flow News e assim, não deu certo, para nossa sorte, porque era um pessoal muito burro, né? Muito burro, acho que muito seduzido pela perspectiva de poder permanente, né? Mas nós passamos perto de uma tragédia sem tamanho, porque... Segundo a Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes foi cercado no dia 15 de dezembro de 2022. Ele foi monitorado. Alguém poderia ter puxado o gatilho. Não puxaram por sorte, porque aparentemente não se sentiram amparados pelo alto comando do Exército e decidiram abortar o cometimento de um crime já na rua. Ou seja, eles já estavam na rua monitorando os passos do ministro Alexandre de Moraes. Um negócio inconcebível. O que teria acontecido, Tramontina, o que teria acontecido com esse país se em dezembro de 2022 tivessem matado o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes? Primeiro que ninguém acreditaria numa fatalidade, não é? Sim. Uma coincidência, né? O Lula se internou e morreu internado. O Alckmin, né? O Alexandre de Moraes foi sequestrado. Seria óbvio, né? Até porque o governo vinha ensaiando aquilo. Aliás, o Bolsonaro nunca escondeu qual era a intenção dele como presidente da República, né? Sim. Ele, desde que deixou o Exército, saiu do Exército, enfrentou um processo de expulsão por elaborar um plano para explodir o Exército numa... Veja só, uma campanha salarial, né? Explodiu um quartel, né? Um aqueduto no Rio de Janeiro. Aqueduto não, que é uma área de transporte de água lá no Rio de Janeiro. Desenhou, inclusive, o lugar da explosão. Uma doce campanha salarial, né? Isso. Digamos assim, né? Uma estratégia sindical um pouco diferente, sui generis, né? Mas, enfim... O Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro, deputado, ele nunca escondeu qual era o intuito dele. Tanto é que eu vou voltar àquela histórica entrevista que ele deu para a Band no Rio de Janeiro. O governo Fernando Henrique Cardoso, final da década de 90, começo dos anos 2000, em que ele disse que tinha que ser implantada uma ditadura no Brasil, iam morrer uns 30 mil,
Iam morrer uns 30 mil, mas a gente que devia ter morrido na ditadura. E que o primeiro a morrer tinha de ser o Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente da República na época. Então, assim, um sujeito que diz esse tipo de coisa, mas aquele monte de barbaridade que ele disse no Super Pop, no CQC, mais o elogio ao brilhante Ustra na votação do impeachment da Dilma. Você espera o quê desse indivíduo quando ele tiver poder na mão? Eu acho que ele foi coerente com a história dele, né? Incoerente foi quem imaginou que podia terminar em outra coisa, né? Coerente foi ele. Um cara que elogia o brilhante Ustra, um torturador dos piores que nós tivemos aqui, que admite em entrevistas à TV e faz troça do desaparecimento de corpos, que cuspiu na estátua do Rubem Paiva, na porta do Congresso Nacional, né? Não tem surpresa, não é? A surpresa é imaginar que foram tão longe, né? E com apoio de tantos generais de 4 estrelas, né? Mas felizmente também houve uma parte muito saudável do Exército que impediu, porque se o alto comando tivesse aderido, nós nunca estivemos tão próximos de virar a Venezuela como estivemos em dezembro de 2022. Foi sempre a grande acusação feita às administrações do PT, né? Uhum. Vamos transformar na Venezuela, porque a Venezuela... O Brasil nunca esteve tão perto de virar a Venezuela quanto no governo Bolsonaro. O que é a Venezuela, senão uma ditadura suportada pelas Forças Armadas venezuelanas? No que o Bolsonaro queria transformar o Brasil? Quem era o tal do gabinete de crise que seria instalado no 2º andar do Palácio do Planalto se o golpe tivesse dado certo? Era Braga Neto, era General Heleno, generais de 4 estrelas. E outros chegariam, outros seriam contaminados pelas benesses do poder, como acontece na Venezuela, e a vida ia seguir desse jeito, prendendo o adversário, matando o adversário, como acontece na Venezuela, como aconteceu aqui em 64. Então é o seguinte, com amplo de direito de defesa, presunção de inocência, tudo muito bom, tudo muito bem, mas para essa gente tem de ser pena máxima. Para dar exemplo mesmo, falar assim, olha, não ousem nunca mais mexer com isso. Nunca mais. Porque com isso não se mexe. Essa é uma cláusula em que não se pode tocar, né? A democracia, o direito, tem eleição a cada 4 anos para presidente, por exemplo. Ganhou fulano, tá bom, vai lá, toma posse, governa. Aí depois ganhou outro. Aí depois troca de novo. E esse é o jogo. É isso aí. E essa é a parte bacana do jogo. Eu posso sonhar que o meu candidato vai ganhar na próxima vez. Não ganhou agora, mas na próxima ele leva. Pronto, né? É isso aí. É isso. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.